Em Fire and Stone, o que começou como um retorno ao universo de Prometheus acabou em um grande crossover que coloca os seres humanos em meio a um grande confronto, envolvendo os engenheiros, aliens e predadores. E depois de conhecer toda a história dessa saga, hoje vamos finalmente chegar ao seu desfecho. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje nós vamos conferir os momentos finais de Life and Death. Se você perdeu os vídeos anteriores ou quiser fazer uma recapitulação, é só acessar o link que vai estar tanto aí nos cards quanto no comentário fixado. E se preparem, porque hoje teremos uma despedida tensa de LV-223. A primeira parte de Aliens Life and Death já começa pegando fogo, com os fuzileiros e os sobreviventes da Geryon enfrentando uma horda de xenomorfos. Um embate que termina com Chris sendo capturada pelos aliens. O Sargento Roth, sem contato com os sobreviventes que foram levados pelo engenheiro, consegue falar com Freebody e segue até onde estava ela e o pessoal dos suprimentos. Já Galgo ainda estava no seu embate contra o engenheiro, quando é cercado por um bando de xenomorfos, uma emboscada da qual ele é salvo por Ahab. Agora reunidos, os fuzileiros se preparam para se recompor e retornar até o abrigo, mas de repente luzes e um barulho peculiar surgem em meio às árvores, algo que vai cada vez mais se aproximando até que finalmente se revela um veículo blindado. Sim, a nave dos fuzileiros tinha chegado a LV-223 e a Capitã Paget estava ali para resgatar os seus companheiros. Sem perder tempo, o grupo que estava com Roth é levado até a nave dos fuzileiros, que flutuava na órbita do planetoide. Mas eis que do espaço eles recebem uma mensagem. Chris ainda estava viva e precisava de ajuda. Quando fica sabendo disso, o Sargento Roth decide que o justo seria voltar até lá e resgatar Chris. Afinal, ela tinha salvado a pele deles e parte do juramento dos fuzileiros coloniais era nunca deixar nenhum homem para trás. De qualquer forma, aquela era uma missão extremamente arriscada e que ia contra os procedimentos operacionais dos fuzileiros. Por isso, Paget define que só desceriam no planetoide aqueles que fossem de forma voluntária. E no fim, além de vários dos fuzileiros, Melville também se apresenta para a missão. Ele diz que estava com a Chris quando ela foi capturada e se sentia responsável pelo ocorrido. Enquanto isso, sabendo da missão de resgate, Jill, a esposa de Chris, decide fazer um acordo em segredo com a Weyland-Yutani. Jill já conhecia aquelas criaturas e sabia que Chris tinha pouquíssimas chances de sobrevivência, já que um alien certamente já tinha sido implantado nela. Então ela decide fazer um acordo com o Lorimer, que é o cara lá da corporação. Ela cederia para Weyland-Yutani o direito de estudar a criatura em Chris, desde que eles dedicassem os seus melhores médicos para salvar a vida da esposa. Um acordo que Lorimer obviamente aceita, afinal um espécime vivo era tudo que a divisão de armas biológicas precisava. Assim, os fuzileiros coloniais retornam a LV-223 com Jill e Melville. Chegando lá, eles fazem contato novamente com Chris, que aparentemente estava bem, porém ela pede para falar com o Sargento Roth e faz a ele um pedido. Ela sabia que já tinha um alien dentro de si. Ir até o ninho salvar ela seria um desperdício de mais vidas. Então Chris pede a ele que volte com o pelotão, um pedido que Jill não aceita. E agora que eles já estavam ali, ela conta do seu acordo com o Lorimer. Ainda havia esperança para Chris. Tentando descobrir a localização do ninho para passar para os fuzileiros, Chris encontra Rucker, um dos fuzileiros que tinha sido capturado no primeiro ataque dos aliens. O xenomorfo implantado no fuzileiro já estava em estado avançado e sai de dentro dele assim que Chris se aproxima. Mas então ela repara em algo estranho. O Chestburster parecia ter alguma malformação e já tinha saído morto.
Logo ela percebe que todos os aliens nascidos ali naquele ninho não estavam sobrevivendo. Provavelmente porque o patógeno dos engenheiros espalhado na Lua tinha afetado os aliens e agora aquela rainha não conseguia mais se reproduzir. E aí ela começa a associar as coisas. Os aliens estavam mantendo ela e observando com um certo cuidado, o que indicava que dentro dela provavelmente estava a nova rainha, a última esperança daquela ninhada. E bom, por causa disso, agora eles tinham uma certa vantagem. Por exemplo, quando a rainha envia os aliens para atacar os fuzileiros, Chris usa uma granada e ameaça explodir a si mesma junto com o ninho, o que obriga a rainha a ordenar que os seus zangões recuem. Mas infelizmente os fuzileiros ainda teriam problemas, já que agora eles tinham sido encontrados pelo engenheiro. Enfrentar os aliens foi difícil, mas o engenheiro parecia impossível, porque nada conseguia perfurar aquela armadura. Vendo que aquele seria um combate perdido, os fuzileiros recuam e se escondem. Agora com mais 6 baixas, Paget e Roth cogitam voltar para o transporte e cair fora do planetoide de uma vez por todas. Decisão que Chris compreende e apoia completamente, afinal eles já tinham dado o seu melhor por ela. Mas então o engenheiro encontra novamente os humanos e Chris decide usar a sua influência no ninho para salvar os seus companheiros. Quando foi impregnada pela rainha, ela passou a ser parte daquela mentalidade coletiva dos xenomorfos. Eles não entendiam o que ela falava, obviamente, mas ela conseguia manipular eles através de certas sugestões. Então ela usa dessa manipulação para indicar para a rainha que o engenheiro estava indo para o ninho, o que faz a rainha, na hora, deixar o seu abrigo e ir por conta própria enfrentar aquela ameaça. Aproveitando a brecha, os fuzileiros adentram o ninho e salvam Chris, que deixa a sua granada como um presentinho para os seus irmãos xenomorfos. Aquele ninho já era, e a rainha estava ocupada demais com o engenheiro. Mas chegando no transporte, eles descobrem que ele tinha sido destruído por quem? Pelo engenheiro. E mesmo com a comunicação funcionando, eles não conseguem contato com a nave dos fuzileiros. Será que eles foram embora ou algo pior tinha acontecido? Se você pensou na segunda opção, acertou. Um novo clã de predadores tinha invadido a nave e não tinha sobrado um para contar história. Sem entender o que tinha acontecido, os humanos na superfície decidem procurar abrigo, já que logo os aliens sobreviventes viriam atrás da rainha que estava em Chris. E por isso, qual foi a lógica deles? O lugar que parecia mais seguro era aquele que inspirava medo nos xenomorfos, o Templo dos Engenheiros. Mas ao fazer um reconhecimento no templo, 2 dos fuzileiros são atacados pelos aliens. Ou seja, eles não tinham medo de mais nada. E por pouco não é o fim da linha para esses soldados. Eles são pegos de surpresa pelos aliens, mas são salvos por Ahab. Depois de ver o transporte aterrissando, a dupla Ahab e Galgo finalmente tinha conseguido localizar os fuzileiros. Mas como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente, Galgo chega com más notícias. Sabe aquele clã de predadores que atacou a nave dos fuzileiros? Então, eles já estavam na superfície de LV-223 e tinham rastreado os humanos no Templo dos Engenheiros. Por que eles estavam ali ainda era um mistério. Sem saber se aqueles predadores seriam hostis com eles ou não, os humanos enviam Ahab para fazer um primeiro contato. Sendo da mesma espécie, quem sabe eles não se entendiam. Mas observando toda a ação de longe ali, eles ficam em dúvida se realmente estava acontecendo algum tipo de acordo entre os predadores, e tudo fica ainda mais misterioso quando o campeão do clã vem e desafia Ahab. Sim, os 2 predadores começam a brigar no mano a mano, um tipo de ritual que aparentemente definiria se Ahab teria o respeito daquele bando. Os outros predadores observam
observam atentamente o embate, que depois de muitos socos e ataques com garras, termina com Ahab como o grande vencedor. Sim, Ahab tinha se provado um guerreiro para aquele clã que claramente não tinha qualquer ligação com o clã de caça anterior dele. Mas, antes que os Yautja pudessem concluir os seus rituais, uma infinidade de xenomorfos cerca o templo. Sério, é muito alien, não parecia que tinha aquilo tudo ali naquela lua. Assim, aliens e predadores começam a brigar entre si e os fuzileiros também entram no jogo, se preparando para atirar e proteger o seu abrigo. Mas com o conflito ficando cada vez mais tenso, a rainha Kryze também parecia mais inclinada a deixar a sua hospedeira. Sentindo a presença da alienígena cada vez mais forte, Kryze começa a contemplar a própria morte. E enquanto o bicho pegava do lado de fora uma guerra lascada, um dos fuzileiros estava tentando acessar remotamente o ônibus de carga da nave dos fuzileiros. Um processo que levaria horas, mas que era a única esperança de eles saírem dali. Começava agora uma contagem regressiva. Acontece que, como eu falei, tinha muito alien ali. Era uma quantidade realmente absurda. E logo os fuzileiros começam a ficar sem munição. Apesar dos esforços dos predadores, estava bem difícil segurar aqueles xenomorfos. Vendo que os humanos dificilmente sairiam vivos dessa, humanos que já estavam a salvo lá no espaço e voltaram por ela, a Kryze decide mais uma vez usar as suas skills xenomórficas. Ela pega uma granada da caixa de suprimentos e vai caminhando até os aliens, que ficam paralisados na presença da sua rainha. Uma atitude extrema de uma pessoa que já estava cansada de viver aquele pesadelo, de ter que lutar dia após dia em um lugar que talvez a humanidade nem devesse ter chegado. O instinto de sobrevivência foi tomado pela insanidade e a rainha estava prestes a assumir o seu trono. Mas Kryze tinha optado pelo sacrifício e a granada que ela carregava explode bem em meio aos xenomorfos, acabando de uma vez por todas com aquela ninhada. Agora, sem os aliens no planeta, os predadores decidem seguir para sua próxima caçada. E Ahab, agora que tinha sido aceito como parte daquele clã, decide se juntar novamente à sua espécie. Depois de uma longa jornada juntos, Ahab finalmente se despede de Galgo e retorna para o espaço com os caçadores Yautja. Antes da sua partida, o humano ainda dá a ele um presente de despedida, o rifle bacanudo de LV-223, que foi basicamente o que iniciou toda essa parceria. No fim, ele ficou como uma lembrança de todo esse tempo que eles foram sobreviventes juntos. E bom, agora faltavam apenas 40 minutos para o ônibus de carga dos fuzileiros chegar no planetoide e finalmente levar aquela turma toda para casa, mas os problemas ainda não tinham acabado. Sem contar que a gente também não pode esquecer da Angela, do Singer e do Rumble, que ficaram lá dentro da Juggernaut. Sim, dentro da nave eles observam os painéis, engenheiros sobre os planetas com seu patógeno, modificando os biomas por onde passavam, usando seus experimentos genéticos para criar seres em sua semelhança, que foi exatamente o que eles fizeram com o planeta Terra. Mas no fim de tudo, a grande questão agora era: para onde estava indo aquela Juggernaut? Aproveitando que o engenheiro tinha ido tirar uma soneca no seu sarcófago, o trio vai até o deck de voo para tentar descobrir qual seria o seu destino. Curiosamente, ele não tinha destruído os equipamentos dos humanos que estavam no deck, mas sim acessado os seus programas de navegação para extrair informações. E adivinha qual era o destino final daquela Juggernaut? Na superfície de LV-223, os sobreviventes se preparam para os seus minutos finais naquela bendita lua. Jill estava completamente abalada com a situação. Depois de tanto tempo sobrevivendo ali, acreditando que ela ainda poderia voltar para casa com os seus companheiros, ela retornaria praticamente sozinha, sem Angela, sem Kryze, e sem Kryze ela não se importava com mais nada. Vendo que ela estava muito mal, a Capitã Paget
tenta consolar a Jill quando de repente surge o engenheiro, o cara da armadura que era casca grossa e tinha sobrevivido ao embate com a rainha. Nesse momento, os fuzileiros abrem fogo contra o alienígena, mas mesmo com a armadura danificada, ele ainda tinha muito da sua proteção, então eles decidem recuar, voltando para o seu abrigo no interior do templo. Acontece que o ônibus de carga já estava a caminho e se o engenheiro destruísse esse transporte, aí já era. Eles precisavam pensar em alguma coisa. Eis que Jill tem uma ideia: usar os próprios recursos dos engenheiros contra eles mesmos. Assim, eles pegam uma das urnas que estavam dentro do templo e preparam uma armadilha, derramando o líquido no caminho por onde viria o engenheiro. Distraído pela presença dos humanos, ele pisa no patógeno espalhado pelo caminho quando entra no templo e, surpreendentemente, o contato com uma pequena quantidade daquela coisa acaba sendo bastante efetiva, desativando completamente os seus escudos, o que finalmente abre brecha para os fuzileiros mandarem bala para cima do alienígena. Lá no espaço, dentro da Juggernaut, os sobreviventes precisam tomar uma decisão difícil. A chegada do engenheiro na Terra poderia representar o fim do planeta. Só que o Singer não tinha total controle sobre o sistema de navegação daquela nave. Tudo que ele podia fazer é alterar o seu curso para um ponto aleatório. Então a Angela pede que ele faça isso e se prepara para se livrar daquele engenheiro. Ela pede a Rumble e Singer que saiam do deck de voo e atira contra o sarcófago. Quando a criatura no seu interior desperta, ela, agora com todas as granadas que eles tinham, explode o alienígena. Não, mas espera, por que então eles não mataram o engenheiro e deixaram a Juggernaut voltar para a Terra? Então, quando eu estava lendo o quadrinho, eu também pensei nisso. E a conclusão que eu cheguei foi que se eles tivessem deixado a Juggernaut seguir para a Terra, eles voltariam para casa, mas outros engenheiros poderiam vir para o planeta atrás daquela Juggernaut, o que no fim acabaria no extermínio da humanidade de qualquer jeito. Então eles preferiram fazer um sacrifício, seguir para um ponto aleatório no espaço, ao invés de colocar a Terra mais uma vez na mira dos engenheiros. E bom, logo depois disso, nós vemos que o povo que estava lá em LV-223 finalmente teve êxito em sair daquela lua. Já no transporte dos fuzileiros, a Capitã Paget envia o seu relatório final antes de entrar em hipersono, uma viagem de 20 semanas a caminho de casa. Ela relata sobre as condições extremamente hostis de LV-223 e recomenda interdição urgente do planeta. Já o destino de Singer, Rumble e Foster é registrado como desconhecido. O trio foi completamente perdido no espaço com a nave alienígena e eles foram considerados oficialmente mortos. E de fato, eles estavam perdidos. A Juggernaut aterrissa em um planeta desconhecido e seu destino dali pra frente permanece como um mistério. E esse foi o fim da saga Life and Death, história que conclui os eventos de Fire and Stone. Para mais aliens, predadores e outros universos alienígenas, é só continuar aqui no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento especial ao membro da nossa ponte de comando, Mr. Vitim, e aos oficiais de ciências Lucas Ferreira, Pedro Borges, Diego Dias e Luiz Carlos, apoiadores da nossa missão de trazer entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada e vejo vocês por outros mundos.